Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela palavra ministrada. Quero agradecer ao Senhor pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que esta palavra seja um direcionamento para as nossas vidas. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16, de verso 1 em diante. Aqui na palavra fala que o povo de Israel estava sendo desobediente ao Senhor. E o Senhor assim fez com que os filisteus ficassem sob o domínio do povo de Israel. E assim eles não gostaram. Tinha a esposa de Manoá. Manoá ele era israelita. E ela era estéril. E um dia o Senhor mandou um anjo para avisá-la que ela ia ter um filho, que ela ia engravidar, ter um filho, mas essa criança não podia beber vinho, nem bebida alcoólica e nem comer comida pela lei consagrada, que ele seria um nazireu, ou seja, consagrado, abençoado por Deus. E também o Senhor tinha um propósito com essa criança. O propósito dessa criança era quando ele crescesse em obediência com o Senhor, ele ia ser um dos que ia libertar o povo de Israel do seu povo Israel dos filisteus. Então ele ia crescer com esse propósito de não beber vinho, nem bebida alcoólica, nem comer comida consagrada, e também não ia cortar o seu cabelo. E assim fez. O Senhor concebeu essa criança, eles tiveram essa criança. Quando ele nasceu, ele recebeu o nome de Sansão. Sansão, quando cresceu, ele foi a uma cidade chamada Anita. Chegando lá, ele conheceu uma moça que ela era filisteia e não podia se envolver com uma filisteia, mas mesmo assim ele se apaixonou, achou ela muito bonita. Contando aos seus pais explicou a ele que não podia, mesmo não sendo do agrado dos seus pais. Seus pais foram lá, pediram a mão da menina em casamento para Sansão. E quando eles estavam a caminho, Sansão encontrou um leão. Sansão lutou com esse leão. Esse leão morreu. E depois Sansão pegou e marcou o seu casamento. E Sansão também, tendo uma charada com seus amigos, dizendo que um enigma, o que ele por ser uma pessoa que tinha muita força. Então ele disse assim: o que parecia com um leão e o doce feito mel, o que era tão doce e que tinha uma força como um leão. E assim esse enigma ele ficou para os convidados, os seus amigos convidados para a festa de 7 dias, descobrir. Só que esses seus amigos não descobriram esse enigma, mas ameaçou a esposa de Sansão e o seu pai. E eles, para descobrir esse segredo, esse enigma, ele pegou, ameaçou, estava sob ameaça a esposa dele e seu pai. E ela teve que pedir a Sansão para contar. E todos os dias ela pedia a ele, implorava para ele contar esse segredo. Só que ele chegou e contou para sua esposa, que era doce como mel e com uma força como um leão. E aí ela pegou e contou aos seus amigos. Teve o primeiro dia da festa, o segundo dia, o terceiro dia, eles não tinham descobrido. No quarto dia, eles foram lá e ameaçaram. Sansão contou para sua esposa esse enigma, desvendou esse segredo. Ela foi e contou para seus amigos. No 7º dia, antes do sol se pôr, eles foram lá e contaram a Sansão. Sansão, descobrindo que foi sua esposa que tinha contado, Sansão se separou da sua esposa
E aí deixou ela na casa de seu pai e ele foi para a casa dos seus pais. Passando uns dias, Sansão levou um cabrito, consagrou um cabrito, levando para sua esposa. Chegando lá, ela já não estava mais. E seu pai tinha concedido a mão de sua esposa para um dos seus amigos. Ou seja, ela estava casada com um dos seus amigos naquele dia que Sansão a deixou. E Sansão, muito revoltado, muito chateado com essa situação, foi e pegou e se vingou dos filisteus, destruindo toda a sua plantação de uvas, de olivas e entre outras. E os filisteus, descobrindo que foi Sansão que destruiu toda a sua plantação, eles destruiu com o pai da sua esposa e com a sua esposa. E Sansão, sabendo dessa situação, disse que ia se vingar deles. E Sansão, os filisteus começaram a procurar, a perseguir Sansão. E Sansão, por conta dessas plantações que Sansão tinha destruído. E Sansão começou a se esconder. Um dia, Sansão se apaixonou por uma moça chamada Dalila. E os filisteus começaram a oferecer uma grande quantidade para Dalila descobrir o segredo de Sansão, o porquê ele tinha aquela força, ele tinha uma grande força e eles não conseguiam pegar Sansão. E Dalila pegou e aceitou essa quantia em dinheiro, esse acordo com eles. E começou ele a apaixonar, Sansão apaixonado por Dalila. E ela começou a perguntar a Sansão o que era que ele tinha, com aquela força que ele tinha. E aí ele contava diversas coisas. Se amarrassem ele com cordas de couro, de animal, ele não se soltava. E assim ela contou para os filisteus. Os filisteus iam lá, quando Sansão ia dormir, eles iam lá, amarrava Sansão e Sansão, quando acordava, ela chamava os filisteus para pegar Sansão, e Sansão, quando acordava, se desamarrava. A primeira vez, a segunda vez ela perguntou de novo. Ele disse que se amarrasse ele com 7 cordas novas e amarrasse, não conseguia, e assim sucessivamente, assim até diversas vezes. E todas as vezes ele fugia dos filisteus. Mas um dia, ela de tanto encher a cabeça de Sansão, né? Ele já estava de uma forma que não suportava mais tanto ela estar implorando para ele contar a verdade. E aí ela, confiando, ele apaixonado por ela, ele pegou e contou o segredo, que era que ele tinha aquela força, que era o que não podia cortar o seu cabelo. E assim no verso 17 do capítulo 16, ele diz assim: ele acabou contando tudo o que tinha em seu coração. Seu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou nazireu, especialmente consagrado ao Senhor. Desde antes de nascer, se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E assim ele contou para ela. E aí ela contou para os filisteus. E os filisteus foram lá quando ele dormiu, cortou o cabelo, raspou a cabeça de Sansão, e Sansão perdeu sua força. Ou seja, o Senhor se separou de Sansão, se afastou de Sansão. Quando ele acordou achando que tinha força, a força dele já não tinha mais. Ele já se encontrava como um homem normal, comum, sem suas forças. E assim foi. E assim Sansão não pôde seguir o propósito em diante. Ou seja, o Senhor tinha o propósito com Sansão, de Sansão libertar o povo de Israel, seu povo dos filisteus. Mas com essa desobediência de Sansão, infelizmente, Sansão não pôde cumprir o propósito para com Deus. E assim Sansão ficou muito triste. Depois o cabelo dele cresceu e Sansão já não foi mais o mesmo. Esta foi a palavra que o Senhor ministrou aos vossos corações.
para que essa palavra fosse ministrada, para que a gente venha ter o discernimento, que nem todo mundo a gente pode confiar e acreditar. Sansão não pôde ir em diante e à frente com o seu propósito, porque ele foi desobediente ao Senhor, e o Senhor não aceita a desobediência. O Senhor tinha um propósito muito grande para com ele. Meus irmãos, que sejamos sábios, que sejamos, que temos a misericórdia do Senhor, para que a gente venha ser sempre obediente à vontade do nosso bom Deus. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus abençoe ricamente e poderosamente. Glórias a Deus.